Deus seja louvado. Amém. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Que bom é estarmos nós aqui. Irmãos, o Senhor trouxe ao meu coração, ao meu espírito, palavra que o apóstolo Paulo escreve, carta aos Filipenses, capítulo 2. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bom, Filipenses é uma das últimas cartas do apóstolo Paulo escrita. Paulo já estava no final da sua vida, já estava no fim dos seus dias. Uma carreira que começou, irmãos, de forma religiosa, mas que encontrou Cristo numa estrada de Damasco e mudou a vida dele. Aquilo que ele julgava ser bom, julgava ser certo, que ele com zelo fazia perseguindo a igreja, ele vê que nada daquilo, ele não conhecia de fato o Senhor. Porque quando o Senhor Jesus aparece, o Cristo ressurreto aparece para ele na estrada de Damasco, ele fala o quê? Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Ele não sabia quem era o Senhor. Ele achava que conhecia. E quem sabe, né? O culto é de reavivamento. E quem sabe nós entramos aqui e nós achamos que conhecemos a Deus, conhecemos a Jesus. Mas você conhece realmente Jesus? Você conhece? Ele faz parte da sua vida? Ou você conhece de ouvir falar? Ou você conhece porque um dia falaram dele para você? Não, você tem que conhecer ele dentro de você, no seu coração, sendo o Senhor, o Kyrios. A palavra grega é Kyrios, o dono da sua vida, o governador da sua vida. Esse é o nosso Senhor. E Paulo escreve essa carta na prisão. Paulo estava em Roma, estava preso. E ele escreve uma carta que é conhecida, na teologia como a carta da alegria. Porque mais de 20 vezes ele vai falar: alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. Poxa, uma pessoa presa falar para você: tem alegria, tem alegria. É até estranho, né, irmão? Porque às vezes, imagina, eu estou passando por uma situação tão difícil, uma situação tão complicada na minha vida, aí vem uma pessoa e eu consigo dar uma palavra para ela de encorajamento, de fortalecimento. Como isso? A pessoa até estranha, fala: mas você está pior que eu? Como é que você está me passando uma palavra dessa? É Cristo. Porque a nossa paz, ela não é circunstancial. A nossa alegria não depende das circunstâncias. A paz que o crente tem, irmãos, a alegria que ele tem, não é um sentimento de paz. Não é um sentimento de alegria. Eu estou sentindo, está tudo bem. Não! Está tudo bem no meio do caos. Está tudo bem no meio da luta. É no meio, irmão, das perseguições, das afrontas. Você tem a paz que excede todo entendimento. E aqui era uma igreja que Paulo gostava, a igreja em Filipos, que tinha levantado uma grande oferta para ele, irmãos, levar a Jerusalém. Uma igreja que passava por muita necessidade, talvez uma das regiões mais pobres, e levantou uma grande oferta. Então o Paulo tinha muito zelo e muito carinho por eles. E aqui nós vamos ler, irmãos, Filipenses 2, nós vamos iniciar no versículo 5. Amém. Amém, Jesus. Nós temos um hino que foi escrito por uma irmã, que ela morava aqui em cima, a irmã Francisca, e ela era cega, e ela escreveu um hino, e esse hino, ele fala dessa, deixou a sua glória, né? Fala que Jesus deixou a glória dele para vir habitar entre nós. E essa palavra que nós vamos ler. Todos encontraram, irmãos? Amém. Amém. O apóstolo Paulo escreve à igreja em Filipos:
de maneira que haja em vós, fala assim, em mim, glória a Deus, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, olha só, irmãos, não teve por usurpação ser igual a Deus. Irmãos, é difícil de entender essa palavra, hein? É difícil de compreender. Jesus Cristo, sendo Deus, sendo em forma de Deus, ele não teve por direito, ele poderia usar esse direito, ele poderia exercer esse direito, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha só, irmãos, aleluia, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado na forma humana, humilhou-se, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Mas não acaba aí. Aí que está. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe conferiu um nome que é sobre todo nome, o nome de Senhor, o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, nas regiões celestiais, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Pai, a sua palavra está lida, a sua palavra está apresentada. Ó Senhor, que não seja o homem aqui, que não seja a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Que o seu Espírito Santo possa trazer o entendimento correto nas palavras do seu Filho, Senhor. Que o seu Espírito Santo possa trazer a iluminação ao nosso entendimento, mas que também nos ajude a colocar em prática. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pegar uma água aqui, irmãos, com a boca seca. Eu estou com o meu chá hoje. Glória a Deus. Essa palavra é muito grande, irmãos. Essa palavra é muito grande. Que o Espírito Santo nos ajude a entender essa palavra. Paulo fala aos irmãos que não haja, de maneira que haja, não haja soberba, não haja orgulho, mas que haja em vós o mesmo sentimento de humildade que houve em Cristo Jesus. Irmãos, nós, sexta-feira, estávamos na exposição da palavra e foi falado sobre a humildade. A humildade é algo do coração, é algo interno. A humildade não é ser uma pessoa pobre, a humildade não é você não ter dinheiro, não. Você pode às vezes ser uma pessoa, ou existem pessoas por aí que podem receber o mínimo possível, um auxílio do governo, um salário mínimo, e ela ser mais orgulhosa do que uma pessoa que tem milhões na conta. Porque a humildade não fala de algo externo, mas fala de algo interno, fala de algo do coração, uma raiz pecaminosa, uma raiz, irmãos, que o inimigo coloca nos nossos corações, para que você fale: ah não, eu não mereço isso, ah não, para mim chega, eu já falei demais, ah mas esse irmão já passou dos limites, ah mas isso aconteceu de novo, ah mas eu não vou nessa igreja, o irmão fala muito alto, o irmão fala muito baixo, eu não mereço isso. Você não merece? A palavra é para você então, e para mim, que às vezes nos achamos muita coisa, nos achamos mais do que convém. E aqui o Senhor, e Paulo fala, o Espírito Santo pela boca de Paulo fala: de maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Será que você consegue agir como Cristo agiu? Cristo veio, e aqui vai falar,
Cristo deixou a glória. Ele era Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, que ele tomou a forma humana, e ele escolheu habitar entre nós. Você acha que Jesus, ele só sofreu quando ele foi levado na cruz? Você acha que o sofrimento de Jesus começa naqueles 3 dias que antecedem a Páscoa? Jesus sofreu, irmãos, quando ele soube que vinha resgatar a humanidade. Porque para um Deus se rebaixar a um padrão da criatura dele, já é sofrimento. Pensa você, irmãos, que Jesus aceitou vir no ventre de uma mulher desconhecida e logo na sua infância ter que fugir, porque houve perseguições e queriam matar as crianças, e ele já teve que fugir. Ele sofreu quando ele veio, ele sofreu quando ele nasceu, ele sofreu quando ele viveu nessa terra, ele sofreu quando ele caminhou com os seus discípulos, ele sofreu quando ele tentava ensinar os discípulos e eles não compreendiam. Ele sofreu, e ele sofreu até a morte. Até a morte, e não foi qualquer morte, foi morte de cruz. Mas nele houve um sentimento. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não disse, eu mereço. Ele não disse, mas isso é demais, isso eu não vou fazer. Não! Jesus veio, Jesus de Nazaré, o Cristo encarnado, encarnou nessa terra, por mim e por você, para que nós hoje nos tornássemos, através da obra da graça do Espírito que habita em nós nos tornamos parecidos com Ele. Em nós tem que haver esse esvaziamento. Nós temos que nos esvaziar todos os dias. Todos os dias você tem que deixar o seu orgulho, deixar a sua soberba. Não é eu fiz, eu fui, eu falei. Não, é a misericórdia de Deus na minha vida. Porque se não fosse o Senhor, não existiria você. Se não fosse o Senhor, você não estaria aqui. Mas isso tem que ser intencional a cada um de nós. Não pense que o irmão Sérgio, o irmão Tomé, fala os mais antigos, não pense que é fácil para eles. Todos os dias, ambos têm que se esvaziar a si mesmo. Todos os dias, para responder uma mensagem, você tem que esvaziar o seu eu e colocar Cristo na frente. Todos os dias, para você dar um conselho para uma pessoa, você deixa o seu eu para que Cristo fale, para que Cristo apareça. Menos de nós e mais de Cristo, irmãos. Nós temos esse exemplo. Você quer o reavivamento? Eu também quero, e nós devemos buscar esse reavivamento. Mas como ele começa? Vai começar na nossa casa, no nosso secreto, no nosso particular, quando você se esvazia de você mesmo. Quando você quer, irmãos, fazer algo e você fala, eu não vou fazer. Porque em mim tem que haver esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Cristo morreu por mim e por você. Você dá vida pelo seu irmão? Você dá vida pelo seu irmão? Olha, é difícil. Talvez você fale assim, você dá vida pelo seu filho? Você fala, eu dou a vida pelo meu filho. Mas você dá vida por um irmão seu? Você dá vida por um inimigo? Por um inimigo você dá vida? Irmãos, precisamos mais de Cristo, né? Esse é o reavivamento. Nós precisamos mais de Cristo. Porque Cristo entregou a sua vida para aqueles que eram inimigos dele. Não era pelos amigos, foi pelos inimigos. Aqueles que estavam contra os filhos da desobediência. Foi para esses que ele entregou. Foi para mim e para você, filhos da desobediência, que através do sacrifício dele na cruz, nos tornamos filhos amados de Deus. Somente através desse sacrifício, somente através da cruz, irmãos, nós podemos nos tornar filhos e filhas amados e amadas de Deus.
Irmãos, tem que ter humildade no nosso meio. Tem que ter mais humildade perante Deus. Irmãos, nós temos que ir perante Deus. E realmente nós temos que expor aquilo que mora no nosso coração, aquilo que reside. Irmãos, não adianta você ir presunçoso perante Deus. Ah, Senhor, o Senhor sabe o que eu faço, o Senhor sabe as minhas obras. Não, irmão, vai perante Deus, miserável homem que eu sou. Miserável pecador que eu sou. O meu corpo, a minha carne só quer fazer o mal. Eu só desejo o mal para o meu próximo. Eu só quero o mal, irmão. Eu não desejo nada bom. Graças a Deus por Cristo Jesus. Nós temos que ir assim, irmãos. É assim que nós temos que nos achegar perante Deus, com um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que Ele não rejeita, um coração que vai, irmão, expõe a sua humilhação, não uma falsa humilhação, não uma falsa modéstia. O Senhor não quer que você seja coitadinho, não. O Senhor não tem dó de você, irmão. O Senhor não tem pena de você, porque o Senhor te capacita pelo Espírito Santo. O Senhor colocou aí dentro, no seu Espírito, tudo aquilo que Ele requer de você, nada mais além disso, nada mais, irmão. O Senhor não vai pedir nada mais de você do que Ele já te capacitou para fazer. Mas nós temos que nos esvaziar. Queremos ser cheios de Deus, queremos ser cheios do Espírito. Eu vou além, precisamos ser cheios do Espírito. Como acontece isso, irmãos? Dá para encher algo que já está cheio? Alguém consegue encher um copo que já está cheio? Não. Você tem que se esvaziar para que você possa ser cheio do Espírito. Você tem que tirar esse orgulho, essa casca, essa natureza, irmãos, carnal. Todos os dias você tem que se esvaziar. E eu vou dizer para você, eu me surpreendo comigo mesmo, porque parece, irmãos, que cada dia a gente tem mais coisa ruim dentro de nós. Você se surpreende também? Cada dia, irmãos, essa semana eu até contei, não vou contar, mas, irmãos, parece que você usa a mente de Cristo ainda para tentar ganhar uma vantagem nesse mundo. Eu me surpreendo comigo, mas eu falo, até quando, Senhor, o Senhor vai ter paciência comigo? Até quando o Senhor vai ter? E aí eu lembro da palavra que Ele é longânimo. E eu falo, obrigado, Senhor, porque tem uma longanimidade que me alcançou, senão eu não estaria aqui mais. Irmãos, nós precisamos ser humildes. É com os nossos irmãos. Como nós expressamos isso? O extrato dessa humildade é no meio da igreja. Por isso que não existe esse negócio, eu sou igreja na minha casa. Não existe. Como você vai testar essa humildade? Como você vai colocar em prática esse amor, a verdadeira caridade? É no meio dos outros. É quando alguém te sauda com cara feia. É quando alguém passa e nem te cumprimenta. E você fala, Senhor, abençoa ele. Talvez ele não esteja tendo um dia bom. Abençoa ele, que ele possa ter um dia bom. Abençoa ele, Senhor, ilumina o conhecimento dele. Talvez você olhe para o lado e fale, mas o irmão deveria estar aqui, a irmã deveria, ora por ele. Amém. Ora por ele, em vez de criticar, ore. Que haja em nós esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aqui vai falar, o qual sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Irmãos, ele podia. Foi até, acho que no último domingo de culto aqui foi pregada essa palavra. Jesus no Getsemane, ele poderia voltar atrás, irmãos. Ele tinha vontade dele, ele tinha vontade própria. Irmão, Jesus veio como homem. Jesus passou aqui, isso nós temos que entender. O Senhor Jesus era homem como eu e você. Ele só não tinha natureza pecaminosa. Ele veio em semelhança, mas ele não tinha natureza inclinada para o mal. Mas ele veio como homem. Jesus cansava. Você sabia que Jesus tinha sono? Ou você acha que ele não dormia, ele ficava lá esperando os outros dormir? Jesus tinha sono. Jesus cansava. Jesus era homem como eu e você.
E Ele escolheu ser como eu e você. Porque se Ele não fosse, Ele não poderia ser o nosso mediador, o representante perfeito meu e seu. Ele teve que viver assim, aqui como homem. Não pensa em você, não pensa eu que Ele usou a divindade para não sofrer, que Ele usou a divindade para, irmãos, diminuir a dor da cruz. Não, irmãos, Ele passou naquela cruz como homem, Ele passou todos os dias aqui como homem, para dizer para mim e para você, tem como ser que nem Ele, tem como, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo, e nós todos os dias, nós temos que se parecer mais e mais com Ele. Ele não teve por usurpação, Ele poderia, e aqui fala, mas aniquilou-se a si mesmo. Em algumas versões vai falar esvaziou-se a si mesmo. Mas esvaziou-se a si mesmo. Irmãos, Ele se esvaziou de todos os privilégios, de toda a dignidade que Ele tinha. Ele se esvaziou e tomou a forma de servo. E a palavra servo aqui, você sabe o que é? Escravo. Ele tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. A pergunta que essa palavra te faz, culto de reavivamento, você entrou aqui para melhor ou para pior? Você quer sair daqui melhor ou pior? Você quer ser reavivado por essa palavra? Amém. Você quer sair daqui mais parecido com Cristo? Vamos se esvaziar um pouco mais, irmãos? Vamos se esvaziar um pouquinho mais? Vamos deixar o nosso ego de lado. Deixa o seu eu. Deixa o seu eu. Ah, mas eu ando para ir para a igreja. Deixa o seu eu em casa. Não, é o Senhor. Ele é o Rei soberano sobre a nossa vida. Irmãos, não deixe, irmãos, que o orgulho tome conta do seu coração. Não deixe, irmãos, que essa raiz venha se formar no seu coração. Que você ache em algum momento que você merece. Porque você não merece. Eu não mereço. Sinto te dizer, irmão Taviano, você não merece. Eu também não. E glória a Deus por isso. Porque se dependesse de nós, estávamos perdidos. Nós não merecemos. Irmãos, como nós podemos, eu quero te perguntar, como nós podemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Humanamente é impossível, mas há dentro de nós um Deus chamado Deus Espírito Santo, que nos capacita todos os dias, irmãos. Que nos capacita todos os dias a ser melhor, a sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Nos capacita a aturar o nosso irmão, nos capacita a fazer o bem quando nós recebemos o mal, nos capacita a continuar, irmãos, a ter a paciência, a longanimidade, a continuar perseverante, irmão, mesmo você recebendo tudo o contrário. Ah, mas eu fiz por essa pessoa, essa pessoa não dá valor, essa pessoa faz, irmão, continua fazendo, continua sendo mais parecido com Cristo, porque o Senhor fez por mim e por você. O Senhor me atura até o dia de hoje, o Senhor te atura até o dia de hoje, e o Senhor não largou a mão de você, o Senhor não te abandonou em momento nenhum, e Ele jamais te abandonará, porque Ele cumpre o que está escrito na palavra: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Ele está conosco, mas Ele quer, irmãos, Ele deseja que nós sejamos mais parecidos com Ele. O modelo nós temos, o modelo está aqui. Leia os evangelhos, você vai ter um modelo da vida de Jesus Cristo, que se esvaziou, irmãos, aniquilou-se a si mesmo, tirou tudo que Ele tinha, a divindade dele. Oh, irmãos, Ele tirou tudo, Ele deixou tudo de lado. Ele viveu como homem nessa terra, sofrendo humilhações, sofrendo escárnios, sofrendo tudo, irmãos, sendo contado com os malfeitores. Ele foi contado, ontem nós ouvimos na cruz, Ele estava lá crucificado com 2 malfeitores. Cumpre-se o que está escrito em Isaías: foi contado com os transgressores. Ninguém via nele coisa alguma, irmãos. Ninguém via nele. Não pense
que Jesus Cristo era esse Cristo, Jesus renascentista que se pinta de olho azul, cabelo loiro. Não, irmãos. Não tinha nada de especial na fisionomia dele. Era homem sofrido, irmãos. Era homem, irmãos, como eu e como você. Não tinha nada de especial. E nos ensinou. Fez e passou por aqui. Foi humilhado durante toda a sua vida. Você entende isso, irmãos? Durante toda a vida dele, ele foi humilhado. Durante toda a vida dele, irmãos. Para não perder eu e você. Amém. Glória a Deus. Para não perder eu e você. Entra na sua mente isso, irmãos. Que um Deus virou homem para que não pudesse ficar longe de mim e de você. Ele não quis, irmão. Ele não aceitou ficar longe de mim e de você. Mesmo sabendo que muitos o rejeitariam. Mesmo sabendo que na cruz um deles iria rejeitar no último momento da vida. Mesmo assim, na pior dor, rejeita Jesus, blasfema contra ele. Mas ele não fez isso, irmãos, por toda a humanidade. Ele fez isso por aqueles que são filhos de Deus, por aqueles que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo. Ele fez isso para aqueles eleitos dele, irmãos. Ele morreu por mim e por você. E se você está aqui, e se essa palavra fala no seu coração, se essa palavra, não a palavra que está sendo pregada, mas se essa palavra, quando você lê, ela fala ao seu coração, é porque o Espírito habita dentro de você. Você é filho de Deus. O Senhor tem paciência com você. O Senhor vai te aguentar até o fim da sua vida. Mas Ele quer, irmãos, que você seja cada dia mais parecido com Jesus Cristo, mais parecido com o nosso Mestre, mais conformado na mesma forma dele, que nós possamos cada dia, irmãos, as pessoas possam olhar para nós e possam ver, eu vejo Cristo em você, eu vejo Jesus Cristo na sua vida. Aonde eu vejo em você, eu vejo nos seus atos, mas eu não abri a boca. Não precisa abrir a sua boca. Você dá testemunho sem abrir a sua boca. Você dá testemunho com os seus atos, com as suas escolhas. Quando você nega uma proposta, irmãos, pecaminosa, quando você nega algo que irmãos, naquele momento parece vantajoso, mas você sabe, não agrada ao meu Senhor. Eu não quero, eu não vou, eu não faço. Porque isso? Porque você não pode? Não, eu posso, mas eu não quero, porque eu não quero desagradar o meu Senhor. Eu não quero desagradar o meu Mestre. Eu quero um dia, como nós cantamos, vê-lo em glória, olhar para Ele, e eu quero ver um sorriso na cara do meu Senhor, e falar para mim: vinde, bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Você não peca, irmãos, você não peca porque você não pode. Você pode, agora no seu coração você pode estar com um pensamento pecaminoso, mas nós, irmãos, evitamos pecar. Não é porque nós não podemos, mas é porque nós não queremos desagradar o nosso Senhor. Não é medo de ser castigado? Não, irmão, não é medo de ser castigado, longe disso. Quando você entende a graça de Deus, você não tem medo do castigo, mas você quer experimentar mais e mais desse amor todos os dias da sua vida. Oh, irmão, e aqui fala, sendo encontrado na forma humana. Olha só, não parou por aí, né? Humilhou-se ainda mais, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Parece que Paulo carrega ainda, né? Até a morte, e morte de cruz. O que era humilhação para o Império Romano, o que era maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele assumiu a maldição que estava para nós e na nossa vida. Ele assumiu para que eu e você pudéssemos ter acesso a essa graça maravilhosa. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E aqui vai falar, irmãos, e essa palavra já se encaminha para o seu final. Pelo que também Deus... Você acha que não tem recompensa? Você acha que não tem recompensa? Por você, muitas vezes, sofrer uma humilhação?
e você orar por essa pessoa, você se esvaziar do seu eu, você não responder como essa pessoa merece que você responda, você abraçar o seu irmão no momento da necessidade, você ir buscar um irmão seu longe, irmãos, você tratar com amor, você acha que não tem recompensa? Engana-se você se acha isso, porque aqui está escrito, pelo que também Deus, falando de Jesus, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Ah, irmãos, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Ele se humilhou, ele veio, ele foi obediente até a morte. Ele foi obediente até a morte de cruz. E quando ele entra, nós lemos no Salmo 24: quem é este? Abra-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? É o nosso Senhor Jesus. Ele entrou soberanamente, irmão. Foi-lhe dado um nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus, todo joelho terá que se dobrar. Todo joelho, a pessoa mais arrogante, que não entra nessa palavra, a pessoa que você conhece mais orgulhosa, pode ser, irmãos, o maior príncipe, rei deste mundo, todos vão ter que se dobrar, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, realmente esse é o Senhor. Um dia ele virá em glória, irmãos. Um dia ele virá, irmãos, em glória para buscar a sua igreja. E nesse dia, todo joelho vai se dobrar. Os dos santos vão se dobrar. E santos, quando eu falo, não é perfeitos, mas separados. Aqueles que são santos, a sua igreja vai se dobrar e vai falar: glória a Jesus, glória a Jesus, ora vem, Senhor Jesus. O Senhor realmente é o Senhor, eu criei, valeu a pena. Mas aqueles que não aceitaram, aqueles que não se humilharam e quiseram viver essa vida cheio de si, que quiseram viver para os seus deleites, eles também confessarão, eles também, realmente esse era o Senhor. Foi esse que o meu vizinho falou, foi esse que mamãe falou tanto para me buscar. Foi esse que eu não acreditei. O joelho vai se dobrar. Irmão, irmã, não espere o seu joelho se dobrar. Dobre ele agora. Se humilhe perante Deus neste momento. Humilhe o seu coração perante Deus. Que haja em nós esse mesmo sentimento de obediência, esse mesmo sentimento de humilhação. Senhor, miserável pecador que eu sou, tem misericórdia de mim, Senhor. Que haja em nós esse sentimento. Dobre o seu joelho hoje, dobre o seu coração. Você não merece, irmão. Você não, irmão. Se você soubesse o que você merece, era a ira de Deus. Mas por Jesus Cristo, o Senhor nos concede a vida eterna. Não espere o seu joelho ter que se dobrar um dia. Dobre ele hoje, que a sua língua confesse: Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu creio que Ele é o Filho do Deus Altíssimo, eu creio que Ele veio em forma humana, sofreu até a morte de cruz. Se isso tiver no seu coração hoje, se essa confissão de fé estiver dentro de você hoje, não há mais condenação para você, não há mais condenação para você. Mas há um dia, irmão, esse joelho se dobra para glorificar o Deus poderoso que enviou a Jesus Cristo em agradecimento e falar: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, que eu estou te esperando. Vou descansar nesse lindo céu. E o céu só é lindo porque Jesus está lá.
Saiba disso, o céu só é lindo, porque se Jesus não estivesse lá, eu também não queria estar lá. Eu quero estar aonde está o meu Senhor, aonde está o meu Jesus, porque lá, irmãos, eu vou gozá-lo, glorificá-lo para todo sempre. Eu vou passar minha eternidade conhecendo a Deus, glorificando para sempre, porque esse é o propósito de Deus para cada um dos homens, para cada um dos seus eleitos, dos seus escolhidos, que um dia nós possamos estar todos juntos, irmãos, conhecendo e glorificando para toda a eternidade. Essa é a palavra, essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja Deus, que haja em todos nós esse mesmo sentimento que esteve em Cristo. Se esse mesmo sentimento que habitou em Cristo estiver em nós, estaremos fazendo em nós mesmos resplandecer a glória de Deus. É uma palavra de uma grandeza extraordinária. É de muita grandeza, mas é possível. Porque o apóstolo Paulo falou uma palavra que mostrou exatamente esse quadro. Por que o apóstolo Paulo conseguiu? Porque era um homem consagrado. Então chegou lá, humanamente. Porque quando fala Jesus, sempre alguém, não, mas era Jesus. Ah, mas era Jesus. Não, agora vamos mudar. Só para ir para casa com isso. Sede para tomar uma responsabilidade. Irmão, eu não consigo falar isso. Eu estou sendo sincero, irmão. Eu não consigo falar sede meu. Ah, não sei. Eu vou falar, não sede, imita Cristo. Porque a limitação está em nós. Mas o apóstolo falou essa palavra. Sede, pois, meus imitadores, assim como eu de Cristo. Então, nele estava o mesmo sentimento que acabamos de ouvir. Apóstolo Paulo era a figura de Jesus Cristo em tudo que ele fazia. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, eu vivo na fé. Por isso que ele foi como ovelha para o matadouro também. Então, é grande, irmão, é grande. Mas eu quero dizer para os irmãos, irmão de coração, eu ouço a palavra, eu fico tão pequeno, vocês não têm noção, irmão. Fala, irmão Sérgio, quando termina a palavra, como você está pequeno. Pequeno, irmão. Porque a palavra é grande do Senhor. Essas palavras são grandes, irmão. Essas palavras são grandes lá, também em Londrina. Os irmãos, quando terminou lá aquele congresso no sábado, tinha ouvido aquelas palavras, o irmão sai murcho. Sabe por quê, irmão? Quando a gente vai para a igreja, vai que nem aquele balão. Já viu aquele balãozinho inflado? Que fica mostrando ali, ó, o comércio, ali tem um comércio, fica aquele balãozinho pulando. Quando eu vou para a igreja, eu vou que nem um balãozinho pulando. Quando eu ouço uma palavra dessa, ó. Irmão, porque murcha a natureza humana. É isso, cara. O que acontece? Qual o fenômeno que acontece aqui? É que a natureza humana, ela murcha. Por que ela murcha? Para dar lugar para o Rei da Glória. Eu termino uma palavra dessa, fala, você está grande? Não, irmão, eu estou pequeno. Eu vi mais grande, agora estou sendo menor. Menor, por que menor? Menor no sentido, porque a espiritualidade da palavra, não é porque das palavras que eu ouvi lá, o irmão da Assembleia de Deus, que pregou, pastor Moisés, meu Deus do céu, quando acabou aquela palavra, irmão, estava pequenininho, falei, Senhor amado, será que eu vou conseguir fazer isso que eu estou ouvindo aqui? Mas que pensa isso. Vai conseguir, em nome de Jesus. Deus vai te capacitar. Amém. A graça do Senhor é o prazer dele, ele vai te ajudar em todas as áreas da tua vida. Não fica triste, não. Eu fico assim, me rebaixo, eu quero dizer, eu fico pequeno, irmão. Pequeno. Até parece, às vezes, tem hora que me fala, será que ele gostou da palavra? Eu gostei tanto que murchei.
Estava que nem um bonequinho. Sabe aqueles bonequinhos cheios de ar que fica soprando com o compressor e fica fazendo assim o dia todo? Aí quando desliga a luz. É assim. Você sentiu isso lá? Você sentiu lá aquelas pregações lá? Não é brincadeira não, irmão. É pastor de outra igreja pregando. Mas é nesse padrão. É nesse padrão. E aí, irmão, aí tem um negócio. Tá vendo? Tá vendo? Glória a Deus, né? Irmãos queridos, mas nós estamos alegres. Porque se o Senhor permitiu que a gente reunisse e deu essa comida para nós, é comida santa. É pão celestial para nós. É leite racional que dá crescimento para nós. Tá bom, irmão? Irmão Tomé? É coisa boa. Louvado seja Deus. Então agora vamos agradecer ao Senhor por esse culto tão abençoado, lindo culto. Lindo nos hinos, lindo nos irmãos com os instrumentos, os testemunhos, tudo foi maravilhoso. A palavra ele falou, Senhor, olha irmão, chegar diante do Senhor e falar, vem o teu reino. Senhor, vem, não deixa eu não me deixa sozinho. Venha o teu reino e aí seja feita a tua vontade. Tá bom? Volta a ver, você vai agradecer a Deus, pode ser. Busquemos a face de Deus em oração de agradecimento em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Coisa boa. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nosso eterno Deus e glorioso Pai. Amém. Estamos, Senhor, novamente de joelho na tua presença. Amém, Jesus. Queremos te louvar, Senhor, te agradecer por mais esse momento glorioso. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, aqui ouvindo a tua palavra, Senhor, louvando, glorificando e bendizendo o seu santo nome. Santo Deus. Te agradecemos por tudo, Senhor. Te agradecemos por ter nos guardado, Amém, nos abençoado. Ó Senhor, mais essa semana o Senhor nos guardou, É nos verdade. abençoou. Glória a Deus. Queremos que essa semana que irá entrar, o Senhor irá nos guardar. Amém, Jesus. Ó Senhor, e nos livrar do mal. Amém, Dá-nos graça, Senhor, de entendermos a tua palavra. Amém, Senhor. Jesus. O Senhor mesmo disse, aprender em mim e somando Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. nós possamos aprender de ti, Senhor. Amém, Ser humano e humilde de coração, Senhor. Glória a Porque o Deus. mundo hoje está cada dia mais tenebroso, ó Pai. É verdade. As pessoas hoje são muita briga, muita confusão, muita morte, Senhor, Santo dentro Deus. das casas, É verdade. na rua, no trânsito, Santo Deus. em todos os lugares, dentro da escola, no trabalho, É no verdade, serviço, Jesus. porque as pessoas perderam esse sentimento É de verdade. ser humilde e manso, Senhor. Glória a E Deus. para alcançarmos, Senhor, esse entendimento, precisamos, Senhor, realmente nos rebaixar perante Ti pela Tua Amém. palavra. Glória a Deus. Obedecer a Tua palavra. Amém, Jesus. Deus amado, e hoje nos despede, Padre, Amém. contigo, livra-nos de todo mal, ó Pai, e por tudo isso nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos em nome santo e glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nome do Senhor, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. 39. Galho novo. 39. Pelo santo. Cânticos 39. Glória a Deus. Não esquece da coleta de hoje, hein, irmão? Uma foto me incumbiu.
dentro de nós. Pelo sangue nós fomos redimidos. Aleluia. Nos tocaram para o Senhor, mas eis aqui hoje o Senhor lá no céu, ouvindo os nossos louvores e a nossa sincera adoração. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Penso que os olhos do Senhor estão contentes em ver o nosso culto de adoração sincera ao Senhor. Amém. Aleluia. Irmãos, vamos lá. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, os conselhos da sua palavra permaneçam em nossos corações. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus.